Sermos pacificadoras pressupõe que não está a haver paz, e normalmente o oposto de paz é guerra, e nós estamos em dias de guerra, mas mais do que essas guerras lá fora, ou mesmo guerras físicas neste mundo, existem as guerras entre relacionamentos, e todas nós havemos de temos ou já tivemos conflitos com alguém, problemas com alguém, desde coisas minúsculas como alguém que nos passou à frente numa fila e nós não gostamos, mas ficámos a pensar naquilo, a coisas mais sérias e graves como deixámos de falar com alguém, deixámos de querer estar com alguém, porque houve uma ruptura desse relacionamento. Então, a Bíblia diz que nós devemos ser pacificadores, e este livro do qual nós estamos a fazer este estudo é ensinar exatamente a ter essas ferramentas, a olharmos para um problema, olharmos para um conflito, olharmos para uma desavença que temos com alguém, da maneira bíblica, não da maneira de que eu tenho razão, de que eu fui justiçado, não da maneira de vou espalhar para muitas pessoas, para todas as pessoas ficarem do meu lado e darem-me razão a mim, mas da maneira bíblica, que não é mais fácil, mas é que soluciona os problemas. Porque não os abre ainda mais, não aumenta o problema. É a questão correta de fazer a abordagem é a maneira de encontrar uma solução. E às vezes nós, na nossa natureza decaída, queremos é ter razão. Não queremos ter solução. Queremos é ter razão, e isso já é um pressuposto que vai fazer com que haja a continuação desse problema e a arranjar outros problemas. Então, que nós aprendamos a seguir o exemplo do Senhor Jesus em tudo. Se houve alguém que foi mal compreendido, que foi atacado, que foi injustiçado, que foi traído, foi o Senhor Jesus. E não vemos ele dar a resposta igual, ou não? É porque essa não é a maneira de dar a mesma resposta, pagar no mesmo troco, não é a maneira certa. E, infelizmente, nós habituamos-nos às vezes, ou porque fomos educadas, ou porque não sabemos fazer melhor, a responder dessa maneira, mas a Bíblia tem outra maneira. Deus dá-nos outra solução. E é isso que nós temos estado a aprender. Nós já estamos há alguns meses a falar sobre isso, já falámos de um modo geral do quadro de como é que se deveria lidar com um conflito, já falámos das abordagens que podemos ter, que é escondermos e fingir que não está a haver nenhum problema e o problema continua lá, obviamente, ou então atacarmos a pessoa e não o problema e também não resolve nada com isso. O mês passado estivemos a falar sobre paz, como é importante ter paz, como Deus gosta e ama a paz, como Ele é um Deus de paz e como nós também devemos preservar a paz. E este mês o que nós vamos falar, espero eu, por pouco tempo, é sobre quem é Deus. E é importante nós batermos nesta tecla. Na proporção que nós confiarmos em Deus, ou que nós confiarmos no que Ele diz, vai ser mais fácil ou não eu obedecer à vontade dEle, certo? Se eu acreditar que Deus é um Deus de amor, é um Deus que cuida, é um Deus que zela sempre pelo meu interesse, ou pelo aquilo que é melhor para mim, é mais fácil eu fazer a vontade dEle até num conflito. Se eu acreditar no oposto, e eu acreditar no oposto, eu não o digo verbalmente. Eu não digo aqui na igreja, não, eu não confio em Deus, se não for eu fazer as coisas, elas não acontecem. Mas eu posso viver e mostrar isso na prática. Estou a mostrar que não confio em Deus, quero fazer as coisas à minha maneira, eu não vou fazer as coisas, ou não vou resolver um conflito da melhor maneira. Portanto, na proporção que nós confiarmos naquilo que Deus diz, e para confiarmos naquilo que Deus diz, nós temos que conhecer o que é que Deus diz. E o que é que Deus diz não é o que é que está a sair agora da minha boca, nem o que sai do pregador aqui ao domingo. O que Deus diz é o que está aqui escrito. E nós temos que ler. Deus que fez um livro, não fez um filme, não fez um vídeo, não fez um SMS, Deus fez um livro e significa que nós, suas filhas, temos que ser leitoras. Quer gostemos, quer não. Eu gosto mais de ver. Para mim é mais... Temos pena. Deus fez um livro. Porque isto assim é eterno, porque isto dura os séculos, e porque os homens passam, mas a palavra não. E fez um livro para nós podermos consultá-lo, não como um dicionário, mas o que é que significa isto? E fechamos, mas como um livro que tem que ser estudado. E, portanto, o desafio é sempre igual para todas nós, irmãs. Não é por sermos mulheres e não temos que subir ao domingo para dar aqui uma pregação, que não temos que conhecer esta palavra, até para que possamos, quando ouvirmos alguma coisa,
pessoalmente, por vídeo, uma mensagem, o que for, sabemos discernir as coisas e tirar o certo do errado, está bem? Só sabendo isto, podemos saber o certo e o errado. E isso vai para todas as gerações, e quem diz isto, eu até tolero que haja aplicações nos telemóveis. Eu sou uma mulher de papel, tenho pena. O estudo que eu estou aqui, antes de escrever no computador, passei no papel. Eu não consigo. O meu cérebro trabalha desta maneira. Mas somos todas diferentes, somos gerações diferentes. Eu até percebo que vocês não tenham que andar com um livro físico, mas têm que andar com o livro no coração. E seja pelo que for, seja por uma aplicação no telemóvel, seja pelo que for, façam o que for melhor, mas sem dúvida que é com as palavras de Deus. Isto era uma introdução. Então, o tema que nós vamos falar é exatamente confiar no Senhor. Confiar pressupõe-se que nós o conhecemos, e se nós o conhecermos bem, nós depois vamos fazer as coisas bem também. Pronto. Uma das características de Deus, que é maravilhosa, e que na Bíblia há muitos exemplos, de que Ele é digno de confiança, e existem muitos exemplos de histórias de pessoas que confiaram em Deus, mesmo em momentos terríveis, difíceis, atrozes, que vão além do que nós se calhar imaginamos. O exemplo máximo desse exemplo de confiança é o Senhor Jesus. Ele é o exemplo sempre em tudo, porque, como nós há pouco falávamos, ele foi injustamente maltratado, condenado. Nós podemos ser também, mas não na escala dele, porque como ele era perfeito, obviamente que foi tudo numa escala de injustiça muito maior. Nós, como somos imperfeitas e pecadoras, às vezes são injustos para nós, mas se calhar nós até merecíamos um bocadinho. Ele não. E ele, como exemplo máximo de perfeição e de confiança, quando ele estava antes de ir à cruz, no jardim do Getsemane, e em que ele mostra ali o lado humano dele, ele era Deus, ele é Deus, mas ali ele falou como homem. Como é que foi a oração dele, irmãs? Quem é que me sabe dizer textualmente o versículo? A gente sabe a parte do final, mas do início. Então vou-vos eu dizer. Até porque eu, se dissesse este dia, esse versículo não ia dizer desta maneira. Ele orou assim ao Pai: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Se este cálice não pode passar por mim, se esta luta que vai chegar à minha frente não puder passar por mim, sem eu beber, se eu puder escapar disto, mas se não, faça-se a tua vontade. Foi o que ele orou. Foi o que ele orou perante a dor maior, porque ele sabia como Deus que ia chegar até ele. Foi o que ele fez. E é esta a nossa postura também. Nós não podemos estar a olhar para um problema, estamos a entrar para um hospital para fazer um tratamento de quimioterapia, estamos a fazer um familiar nosso que está a entrar e vamos felizes e contentes. Não vamos. Nós podemos pedir ao Senhor, se possível, passe este cálice, se possível. Mas se não, faça-se a tua vontade. Eu confio tanto em ti que eu aceito a tua vontade. É essa a postura. O apóstolo Paulo, numa escala diferente, também foi um homem de sofrimento, também foi um homem de dor. E olha a oração, ou a maneira como ele abordava a questão. Okay. Esta é a versão King James, sabem que é a minha preferida, que diz assim: por esta causa também sofro, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou plenamente convicto de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até àquele dia. Até àquele dia. Isto é falar da soberania de Deus, de alguém que está no controle de todas as coisas, que é plenamente convicto de que Ele é poderoso. É que não tem dúvidas. Não há em mim a hipótese de que estou plenamente convicto do que o que eu estou a passar passou pelas peneiras todas e filtros todos de Deus e faz parte da vontade dEle. E estou convencido de que Ele é poderoso para guardar o que eu lhe confiei. O que é que eu lhe confiei? É aquilo que nós temos feito em prol dEle, em prol da obra dEle, o esforço que nós temos feito, o crescimento que temos tido, nós confiamos isso na mão dEle até àquele dia em que tudo vai ficar certo. Aquele dia é o dia em que vamos estar com Ele, ok? O apóstolo Paulo revelava aqui a confiança de Deus, ou confiança em Deus. O Senhor Jesus de uma maneira perfeita, Ele de uma maneira assim como nós, porque é um ser humano como nós, mas esta confiança mostra
esta alicerce de que Deus é soberano. Ser soberano é reinar sobre tudo, manda em tudo, é acima de tudo. E que bom é termos um Deus assim, não é? Não é um Deus como os poderes deste mundo que um dia estão e amanhã não estão. Ou que duram uns tempos, um império que dura uns séculos, mas depois deixa de existir. O Império Romano foi o máximo e o melhor na altura, evoluídos em muitas coisas, em outras nem tanto, mas era uma civilização que ainda hoje nos deixa de boca aberta a estrutura que eles tinham. Passou, acabou. Hoje não é nada, hoje não diz nada, ou diz muito pouco. Aqui no mundo é assim, mas Deus é soberano. É o Deus sobre todas as coisas, é o Deus que não tem limites no poder. Ele não fica constrangido com nada, ele não fica limitado com nada, ele não fica surpreendido com nada. Ou seja, nada apanha Deus de surpresa. Ups, não estava a ver isto acontecer. E agora como é que vai ser? Ele sabe tudo, ele pode tudo. E isso é uma confiança muito grande que nós podemos e devemos ter. E sem dúvida que foi a base da confiança do apóstolo Paulo, esta soberania de Deus. Mas apesar de todo este poder que ele tem, ele é um Deus também pessoal, ele é um Deus também que está próximo, ele é um Deus que está perto e ele é um Deus que se preocupa com os pormenorzinhos, aqueles pormenorzinhos que se calhar a nós até nos passam, mas Deus preocupa-se com todos esses detalhes. Não há nunca a questão de eu chegar perante Deus e Deus dizer-me assim, olha filha, isso é uma coisa minúscula demais, você é um Deus grande como eu, agora vens-me apresentar, Senhor, ajuda-me agora neste teste que vou fazer na escola, Senhor, ajuda-me aqui com este novo amigo ou nova amiga que vou fazer, Senhor, isso é muito pequenino. Não, Ele se preocupa com todas essas coisas e quer que nós levemos tudo em oração. Isso só mostra a proximidade e a particularidade dele. O problema é que quando chegam dias maus, e eles vão sempre chegar, enquanto vivemos aqui neste mundo, nós podemos inconscientemente ou conscientemente testarmos Deus ou avaliarmos Deus e podemos até não dizer verbalmente, mas pensarmos, se eu fosse um Deus todo-poderoso, com poder sobre todas as coisas, eu nunca deixaria alguém sofrer desta maneira. E associamos isso à justiça. Isso só mostra que temos uma mente muito pequenina, porque Ele é Deus e nós não somos. Ele sabe tudo e nós não sabemos. Ele pode tudo e nós nada podemos. E esta abordagem, às vezes arrogante, para com Deus, tu devias fazer como eu quero, como eu acho que está certo. Isaías falou dela, em Isaías, no capítulo que tem o nome dele, no livro que tem o nome dele, e fala de uma abordagem muito interessante que é como o barro a virar-se para o oleiro. Vamos ver esse versículo. Se vocês quiserem abrir nas vossas Bíblias, está em Isaías 29, 16. E é uma chamada de atenção. Nós temos um bocadinho de cuidado. Deus está próximo, Deus está perto, Deus cuida de nós, mas Ele é Deus e nós não somos. E nós temos de ter sempre essa postura, mesmo até na presente dispensação, em que somos chamados filhas de Deus, termos essa postura de que Ele é Deus e nós não somos. Isaías 29, versículo 16, vou pedir a uma de vocês que fique de pé e leia, se faz favor. Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artifício. Não me fez, e no vaso do mar dissesse ao seu oleiro, nada sabe. Eu não estou no... A obra dissesse do seu artifício. Não me fez, e no vaso do mar dissesse do seu artifício. É que o contexto da passagem está a passar de pessoas que faziam o que queriam e não o que a instrução de Deus diz. E Deus diz, vós tudo perverteis. Como se o oleiro fosse igual ao barro. O oleiro é igual ao barro. Uma coisa que é matéria é igual a um ser humano que pensa e que está a projetar alguma coisa. Não é, pô, não? Este vaso é igual a mim, irmãs. Não é, pois não?
Mas agora imaginem este vaso virar-se para mim e falar e dizer coisas arrogantes como isto. Eu já tirei do sítio. E a obra, o oleiro fosse igual ao barro e a obra dissesse ao seu artífice: não me fez. E o vaso formado dissesse ao seu oleiro: nada sabe. Era aquilo virar-se para mim e dizer assim: tu não me fizeste e tu não sabes nada. Fui eu que te criei, fui eu que te projetei, fui eu que te preparei, fui eu que pensei em cada detalhe e tu viras-te para mim e dizes isso. E é assim às vezes a nossa postura para com Deus. Deus é Deus, ponto. É sempre Deus. E nós às vezes até podemos interrogá-lo e ele não nos manda nenhum raio em cima, mas ele é soberano. Ele está no controle de todas as coisas. E eu tenho que indagar o meu coração. Se eu tenho ousadia, se tu fizeste mal, Deus, não está certo, Deus. Tu não me fizeste. Ou tu não sabes fazer as coisas. Se soubesses, era assim que se fazia. Cuidado. Cuidado com esta linguagem. Às vezes nós até podemos ter estes desabafos com Deus e Deus até os tolera. Se quando a seguir vêm com arrependimento e a seguir vêm, mas seja feita a tua vontade. Às vezes é a dor a falar, às vezes é a tristeza a falar, às vezes é a desilusão a falar. Mas tenhamos cuidado, porque o oleiro e o barro não é a mesma coisa. Deus e nós não é a mesma coisa. E quando Ele faz alguma coisa, Ele faz porque Ele pode e porque Ele sabe o que é melhor. Tenhamos sempre, pois, essa confiança. E isso depois leva-nos a que, sendo este Deus tão poderoso, junta-se aqui outro lado de Deus que faz um complemento maravilhoso, que é Deus ser bom. Porque se Deus fosse poderoso, mas inconstante, um dia fazia as coisas bem, outro dia fazia as coisas para o meu mal, eu estava mal, vocês estavam mal, e estávamos sempre em perigo. Então, mas como é que vai ser agora? O que é que Ele vai fazer? Mas aliado a este todo o poder que Deus tem, há esta bondade de Deus, de que eu sei que este Deus poderoso está do meu lado, e é por mim, não contra mim. É isso que Jeremias diz: eu sei os planos que tenho de vocês a vosso favor e não contra. É por mim, está do meu lado, torce por mim. Maravilhoso, não é tão bom nós termos um amigo, uma amiga que torce por nós, que está do nosso lado, que seja o que for, para o bem e para o mal, está connosco. Deus é isso 1000 vezes, sempre do meu lado, sempre a querer o melhor para mim. Maravilhoso. Este Deus todo-poderoso, aliado a esta questão deste Deus bom que Ele é. Mas ser bom não quer dizer que Ele vai nos imunizar dos problemas, pois não, e das dores e das dificuldades. Infelizmente isso faz parte do processo que Ele muitas vezes usa para nos moldar e para nos melhorar. E nós temos estado aqui, nos estudos anteriores que fizemos sobre este tema, a falar de como um conflito pode ser uma oportunidade. Um problema com alguém, um atrito que eu tenho com alguém, uma coisa séria, uma coisa do género, não falamos, não nos olhamos, não nos telefonamos, não estamos distantes. Deus pode usar isso, sendo feito à maneira dele, para ser uma oportunidade de não só beneficiar a outra pessoa, beneficiar a mim, beneficiar todos que estão à volta e trazer glória ao nome dele. É esta a maneira de Deus agir. E, portanto, mesmo problemas e conflitos são uma maneira de Deus operar em nós e transformar-nos. É isto que diz esta passagem de Romanos, que eu vou pôr aqui para lermos. Romanos 5, 3, 5, é nesta versão que diz assim: não somente isto, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derrama o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. As nossas versões diz, ali confiança diz esperança, porque a esperança não traz confusão. Eu gosto desta versão porque fala que a perseverança, e aqui é passarmos por problemas. Se vocês leiam lá Romanos 5. Às vezes só lermos outros sinónimos da mesma passagem, dar-nos outra visão, mas as duas complementam-se sem dúvida. O versículo 3, Romanos 5, 3.
E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações porque produzem perseverança. E a nossa versão aqui diz, produz paciência. É aguentar. É aguentar. Não são todas as pessoas que passam por problemas e ficam mais pacientes. Há uns que ficam mais impacientes. E mais amargas. E mais estressadas. Mas aquelas que deixam Deus produzir alguma coisa do problema, ficam mais pacientes. Aqui diz perseverantes, firmes. Ficam mais, como é que é dizer, em controle. Não estão histéricas, não estão em pânico, não estão a bater com a cabeça nas paredes perante o problema. Deus está no controle, descansam. E depois isto começa a produzir coisas. Ali a palavra que aparece mais é produz. Um problema pode dar muita coisa boa como de outra maneira não haveria. Produz perseverança e a seguir produz um caráter aprovado. E aqui a nossa versão diz, produz experiência. É sermos testadas no fogo e passar o teste. Isso não é para todas, irmãs. E não é garantido para todas. Deus tem que estar no processo para isto acontecer. Tribulação produz perseverança, perseverança produz um caráter aprovado produz confiança. E a confiança não nos decepciona, é como este aqui, não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado no nosso coração. Amém. É isto que acontece quando Deus está no processo, um problema, um conflito pode produzir muito. E vejam como é muito. Mas é com custo. Isto não vai barato. Porque quem é que está aqui a querer passar por problemas? Eu acho que a gente não mete a mão no ar, pô, não. Mas todas nós punhamos, eu quero ser paciente. Ui, como eu preciso, Senhor. Senhor, eu quero ter um caráter aprovado. Eu preciso. Senhor, eu preciso ter esta confiança. Eu preciso. Tudo bem, minha filha, então vou-te dar um problema. E aí já torcemos o nariz. Não há outra maneira? Não há estoque de outra maneira? Eu espero. Não há. Temos que passar por estes problemas, temos que passar por estas dificuldades. E isto sejam problemas que nós geramos, sejam problemas que nos geram a nós, seja conflitos, seja o que for. Tudo isso é matéria-prima para Deus operar e fazer muito, se nós não somente deixarmos Ele o fazer. E Ele tem que estar nesse processo. Eu acho que foi recentemente o David, aqui numa pregação, que deu o testemunho de uma irmã, aquela irmã que ficou tetraplégica, a Johnny Tada. O testemunho dela é maravilhoso, não é? Isso é alguém que já sofreu tanto e tem uma doçura no falar e ela já escreveu vários livros que são fonte de grande bênção. Eu, por acaso, nunca li nenhum, mas ela escreveu esta frase: Deus permite aquilo que Ele detesta para concretizar aquilo que Ele ama. Vou repetir. Deus permite aquilo que Ele detesta para concretizar aquilo que Ele ama. E sabe o que é que Ele detesta? Ver as filhinhas dele sofrer. Detesta. Qual é a mãe, qual é o pai que gosta de ver um filho a sofrer? Nenhum. Mas Ele detesta isso, mas Ele quer concretizar alguma coisa que Ele ama tanto, que não dá outra maneira de alcançar. E o que é que Ele mais ama se não é o Senhor Jesus? E por isso Ele quer projetar o Filho dele em nós. Por isso Ele quer pôr características do Filho dele em nós. E muitas vezes temos que passar por um sofrimento, temos que passar por aquilo que nós não escolheríamos, por aquilo que nós não quereríamos, para Deus fazer uma coisa que Ele, e sim Ele quer, o objetivo final, que é a imagem do seu Filho. E por isso vamos àquele versículo muito célebre de Romanos 8. Vamos lá bater outra vez, Romanos 8, 28. Já vos disse que esse é um dos meus versículos preferidos, mas encaixa perfeitamente neste contexto de sofrimento e a razão do sofrimento. E nós dizemos este versículo de olhos fechados, porque Deus faz tudo para o bem, mas temos que ler o que é que lá está escrito. Romanos 8, 28, até ao versículo 30. 8, 28, sim? Estamos todas lá? Eu vou ler. E sabemos, mas sabemos mesmo, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que antes conheceu também os predestinou para serem conforme à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou,
a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos juntar aqui o versículo 28 e 29. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Ui, que maravilha! E este bem é o quê? Porque o bem para mim pode não ser o bem para vocês. Não é? Nós, perante um problema, temos óticas diferentes, perspectivas diferentes. Ah, não, acho que a solução era esta. Ah, não, acho que a solução era aquela. E cada uma teria uma opinião. E como é que eu vejo o bem num problema grave? Como é que eu vejo um bem num ente querido que está a morrer? Como é que eu vejo um bem nas dificuldades financeiras que eu estou a passar? Como é que eu vejo um bem de uma pessoa que está a ir embora e está-me a deixar? Como é que eu vejo o bem no meio disto tudo? E não se esqueçam da palavra que está antes, juntamente, faz parte do conjunto, não são uma coisa individual. Tudo no conjunto vai ser para o bem. Sabem qual é o bem? E que não há dúvida nenhuma. É o que diz o versículo a seguir. Para nós sermos conformes à imagem do seu Filho. O bem é quando alguma coisa me faz semelhante ao Senhor Jesus. O bem é quando eu revelo o caráter do Senhor Jesus. Isso é o bem que Deus quer ver em mim. E por isso Ele permite problemas, Ele permite conflitos, Ele permite dificuldades, porque o bem maior dEle é aquela frase da Johnny. Deus permite aquilo que Ele detesta para concretizar aquilo que Ele ama. E aquilo que Ele quer ver em cada filha é Jesus. E Ele permite estas coisas menos boas, estas coisas que nós não quereríamos e não escolheríamos, em prol daquilo que Ele quer sem dúvida, que é ver o seu Filho revelado em nós. É eu revelar Jesus na maneira como estou a responder a um problema, é eu revelar Jesus na maneira como eu estou a responder a uma pessoa que está-me a agredir ou que está a ser má para mim, que está-me a prejudicar, que está-me a injustiçar, que está-me a difamar. É eu revelar Jesus nisso tudo. E não é fácil. Não é natural e não é fácil. Tem que ser o Espírito de Deus a fazer essa obra em nós e Deus está interessado sempre em que isso possa acontecer. Então não se esqueçam que Deus é soberano, não se esqueçam que Deus é bom e por isso podemos confiar nele, mesmo quando nós não percebemos as circunstâncias, mesmo quando nós não compreendemos o que é que se está a passar, mesmo quando nós não percebemos o timing que as coisas estão a ter, mesmo quando nós não percebemos o porquê destas questões todas. Podemos descansar de que Deus não nos explica o porquê de todas as coisas, mas Deus já nos... E tudo aquilo que nós gostávamos de saber, mas porquê que está a acontecer isto? Se viesse um recado do céu que dissesse, minha filha, é por isto, isto, agora é mais fácil. Só que Deus não faz isso, porque Deus tudo o que tinha que dizer e tudo o que nós precisamos saber, já disse, está na Bíblia. Por isso é que Ele hoje não nos manda nenhum recados e é por isso que Ele hoje não nos explica o porquê dos factos. Tudo o que tu precisas saber, já disse. Não há porquê eu dizer outra coisa nova, já está escrito. E por isso nós temos que nos agarrar à palavra de Deus. Para finalizar, um exemplo que eu gosto muito, de alguém que sofreu muito, sofreu injustamente, sofreu gradualmente, aquilo foi sempre aumentando. Sofreu, depois ainda custou mais, e depois é José, não é? José não é um exemplo de alguém que sofreu sem culpa nenhuma, coitado. E tão novinho, aos 17 anos, pimba, os irmãos já lhe fizeram aquilo. E depois todo o processo demora anos. Pensamos, ele era vendido por escravo aos 17, aos 20, já servia a Faraó. Não. Eu só perto dos 30 anos é que ele foi nomeado governador do Egito. Há todo ali um processo de anos. E se nós pensássemos assim, pronto, ele estava a ser escravo. Não, desceu à prisão. Na prisão, andou ali a servir, foi esquecido pelo copeiro que foi poupado. Há ali uma série de injustiças e há às vezes um amargor na maneira como José falava. Quando ele fala ao copeiro dele se lembrar dele para me tirar desta cova. Ele estava numa prisão e as prisões não são o que são hoje e hoje também não são grande coisa, mas naquele tempo ainda eram bem piores. Ele passou por muito, José passou por muito. Foi injustiçado, ele fez o bem e foi condenado. Perante a mulher de Potifar, ele não fez o errado, ele fez o certo e foi castigado. Há ali um acumular de injustiças.
Mas a obra maior e melhor que nós vemos em José é o coração dele, quando ele tinha poder. Porque nós, quando não temos poder, não fazemos grandes estragos. Quando temos poder, podemos-lo fazer, não é? É por isso que os líderes deste mundo são perigosos, porque podem ter poder e fazer mal. Temos o exemplo da Rússia, não é? Um líder que está a fazer mal porque tem poder para o fazer. José, quando teve poder de se vingar e pôr as coisas certas, ou pôr as coisas mais justas, e agora vocês fizeram-me quando eu estava vulnerável, agora sou eu que vos faço a vocês, ele não fez isso. E aquilo não foi no momento, aquilo foi um trabalho que Deus fez ao longo dos anos em José. Deus foi laminando as coisas, foi purificando as coisas no coração dele, para ele depois chegar ao versículo, ao capítulo 50 de Gênesis, e eu queria que vocês abrissem nessa passagem, Gênesis 50, o último capítulo deste livro, do primeiro da Bíblia. Ora, Gênesis 50. E a maravilha de José é que ele não tinha Bíblia, mas ele era um teólogo, ele sabia quem era Deus. E isso, minhas queridas, é Deus no coração. Só Deus é que pode fazer mesmo isto. Capítulo 50, o último deste livro, o versículo é o 28, nós já vamos ler. Vou-vos só dar um enquadramento. Portanto, ele teve a oportunidade de se vingar dos irmãos, quando os irmãos estavam com fome e vieram à procura de comida no Egito. Não o fez, certo? Permitiu que viesse todo o povo, não foi só a família dele, foi todo o povo de Israel para o Egito e pudessem viver lá, certo? Fixe. O José é amigo. Agora o pai dele morre. E as coisas mudam. E os irmãos ficaram assim. Porque uma coisa é ele dizer assim, eu vou permitir que vocês, meus irmãos, vivam por respeito ao meu pai, por amor ao meu pai, por honra ao meu pai. Agora o pai morreu. E os irmãos ficaram, e agora José vai se vingar, porque já não há nada que o esteja a assegurar de ele pôr em dia aquilo que nós lhe fizemos a ele. Só que havia um Deus a segurá-lo. E vejam a beleza destas palavras, capítulo 50, versículo... Não, então não é 50, é 49. Então fui eu que passei mal. Não. Exatamente, é o 19, Estava ali o quê? Ali está bem. Eu disse-vos quê? 20? Eu olhei para o Romanos 28 aqui, mas não, é Gênesis 50, 19, sim? Sim. Não estou a inventar a Bíblia, mas já preocupadas. Oh, Xanda, isso não está na Bíblia. Muito bem, versículo 19 diz assim, e José lhes disse, sim, 50, 19, sim? Ok? Não há Bíblias diferentes? E José lhes disse, não temeis, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e aos vossos filhos. E assim os consolou e falou segundo o coração deles. Isto é um homem que sabe teologia, sabia quem era Deus. Vejam a pergunta que ele lhes faz. José era muito de fazer perguntas. Quando a mulher de Potifar o estava a seduzir, ele disse, mas como eu podia fazer isto para com Deus? Uma pergunta. Olha a pergunta dele aqui. Porém, porventura estou eu em lugar de Deus? Quem acerta as coisas e quem faz justiça é Deus. Não somos nós, não são os homens. E descansem vocês que alguma injustiça que alguém vos tenha feito, ou que vos esteja a fazer, ou que vos vá fazer no futuro, não são vocês que têm que fazer justiça. É Deus. Deus é que é o Deus justo. Porventura, estou eu em lugar de Deus? Não sou eu que vou acertar nada agora com vocês. Vocês bem tentaram fazer isto para o meu mal, para me prejudicar. Eles até equacionaram na altura matá-lo, mas depois tiveram consciência de que não deveriam fazê-lo.
Mas tudo o que fizeram para o prejudicar, sem dúvida. Vocês tinham a intenção de fazer isto para mal, porém Deus intentou para bem. Este é o Deus que diz faz com que todas as coisas contribuam justamente para o bem daqueles que amam a Deus. Não foi Deus que deu a ideia aos irmãos de José de o venderem. Não foi Deus que orquestrou isso. Deus permitiu porque Deus é soberano e dá livre-arbítrio aos homens. Mas depois Deus consegue pegar nisso e fazer uma coisa bonita e bela e maravilhosa. É este o Deus que nós temos. E vejam o final do versículo 21, assim os consolou e falou ao coração, segundo o coração deles. Isto é um pacificador. Isto é alguém a lidar com um problema na ótica de Deus. Eles tinham um problema com os irmãos, ele resolveu esse problema e, mais do que resolver esse problema, consolou os irmãos sobre essa questão, que provavelmente nunca mais levantaram essa questão com ele. Está resolvido, isto está resolvido entre nós. Vocês até fizeram para o mal, mas Deus fez para o bem. E vejam como é que ele tem esta visão de teologia. Para o bem, de conservar muita gente com vida. Ele salvou um povo, uma nação, não foi uma família. Não foi a família dele, não foi o pai dele e os irmãos. E mais ainda, eu vou-vos sustentar a vocês e aos vossos filhos. Não há problema nenhum. Está tudo bem, está sanado entre nós, está curado entre nós. Este é um pacificador. Este é um homem que tinha um problema, que durou anos e com a ajuda de Deus resolveu da melhor maneira possível. Nosso Deus é soberano e o nosso Deus é bom. Descansemos nisso. E descansemos quando as coisas estão bem, mas quando as coisas estão mal também. E lembremos destes exemplos. José é um deles, há muitos outros na Bíblia, de que Deus é que faz justiça. Ele vai acertar as coisas, se não neste mundo, no próximo. Ele é que sabe. E porquê é que eu estou a passar por um problema? Porquê é que eu estou a passar por esta injustiça? Porquê é que eu estou a passar por estas questões de saúde? Deus sabe. Deus sabe. Ele é soberano. O que eu posso fazer é ganhar um caráter aprovado neste processo. E para tal, eu tenho que o meter na equação. Eu tenho que meter Deus no problema. Senhor, o que é que queres que eu faça? Como é que queres que eu lide isto? E vai começar a nascer gratidão no nosso coração, irmãs. E se calhar vamos agradecer por esse problema. E se calhar vamos agradecer por essa pessoa que nos quer prejudicar. Porque ela pode até intentar para mal. Mas Deus vai fazer para bem. É este o nosso Deus. É esse o nosso Deus. Pronto, era isto que queria falar convosco, que queria que nós meditássemos. Para o mês que vem vamos começar já, se Deus quiser, a falar sobre aquele processo que eu vos tinha dado naquelas folhinhas de como é que quando há um problema com alguém, e isso, um problema grande ou um problema pequeno, como é que nós devemos adressar. E um dos primeiros pontos, sem dúvida, era exatamente esse papelinho que a Wanda está ali a mostrar, que na altura eu dei. O primeiro dos pontos é eu não tentar tirar o argueiro do olho do meu irmão quando eu tenho uma trave no meu. Então, em qualquer problema, nós temos sempre alguma trave no olho. E a outra pessoa até pode ser a causa principal, pode ser o culpado principal, mas eu tenho no processo também alguma coisa. Nunca há um problema só com 100% de um lado e 0% do outro. Nunca. Então, para nós aprendermos a lidar, temos que lidar do nosso lado primeiro. Até porque, se nós vamos negociar, falar e chegar a um compromisso com alguém, se formos com a postura, olha, tu estás culpado e eu não vai correr bem, pô, não. Não vai correr bem as negociações. E até porque nem é verdade assim. Nós temos sempre alguma questão no processo que poderemos e devemos melhorar e vamos aprender a lidar com isso, para depois nós podermos resolver então um problema com um outro lado, seja uma pessoa, sejam várias, mas nós temos sempre a responsabilidade em todas as questões e vamos estudar este nosso lado individual e pessoal que temos em qualquer problema, está bem? Mas isso é para o mês que vem. Este mês Deus é soberano e Deus é bom e seja a nossa âncora quando as coisas apertarem, está bem?